Eu definitivamente não discuto meu ministério. A senhora se sentiria à vontade, pelo menos... Até porque eu sou supersticiosa. Mas assim, se a senhora quisesse então fazer uma avaliação do desempenho deles até aqui e se o perfil que a senhora considera ideal ali para o próximo governo seria diferente, ou que características a senhora considera importantes para esse perfil? Eu não vou discutir o perfil de nenhum ministro, mas eu posso te dizer o que eu acho da economia no meu período de governo. O que eu acho que aconteceu? Nós, a partir de 2010 e 2011, principalmente ao longo do meu mandato, nós tivemos uma piora da crise no que se refere aos emergentes. A crise começa em 2009 ela é muito forte, é o momento mais fundo da crise. Depois você tem 2010, uma pequena recuperação de alguns países, há uma unívoca neste período, de 11 a 14. Nós estamos numa fase do ciclo econômico de desaceleração. Vários países já se recuperaram, né, presidente? Nenhum país se recuperou, nenhum. Inclusive, no início do ano eu tive em Davos, diziam que a recuperação agora era liderada pelos países desenvolvidos. O que está acontecendo nos países desenvolvidos? Eu diria o seguinte: vastíssima economia americana, o consumo tem uma importância muito grande. Não é que eles estão sendo, as taxas de crescimento estão se desacelerando. Então você tem uma recuperação, o FMI inclusive pretende revisar quase todas as taxas de crescimento para baixo. Nós, ao contrário, se você comparar no período 2011-2014, você vai ver que o Brasil esteve acima da média. A Europa, numa situação bastante difícil, crescendo pouco acima de zero. Alguns países, inclusive, ainda com taxas negativas de crescimento. Não é uma situação como se esperava no início desse ano, uma situação de forte recuperação das economias desenvolvidas. O mesmo ocorre com o Japão. Com os emergentes ocorreu o quê? Tanto a Índia como a China tiveram reduções bastante grandes da sua taxa de crescimento. A própria China, que cresceu uma média de 10%, está hoje próximo do que eles consideram que seja a taxa que zera a economia. A mesma coisa com a Índia. Nós crescemos no ano passado 2,5%. Dos países do G20, nós devemos estar entre os 6 a 7 países que mais cresceram. Dos países do G20. Então, o que eu te digo? Eu digo o seguinte: o Brasil, neste período, enfrentou a crise. E enfrentou sem cair naquela que foi a pior situação em todos os países, enfrentando altas taxas de desemprego. De 2008 até 2014, são 60 milhões de desempregados. Nós, de 2008 a 2014, criamos 11 milhões e 500 mil postos de trabalho. No que se refere ao meu período de governo, 5 milhões e 100. Tem tudo a ver com a pergunta que o Josias... Presidente, eu vou me permitir reproduzir uma frase que a senhora disse no seu discurso de posse. A senhora disse: já faz parte da nossa cultura recente a convicção de que a inflação desorganiza a economia e degrada a renda do trabalhador. Não permitiremos, sob nenhuma hipótese, que esta praga volte a corroer o nosso tecido econômico e a castigar as famílias mais pobres. A senhora chega ao final do seu mandato com a inflação acumulada dos 12 meses, já acima um pouco do teto da meta, e a perspectiva de crescimento em torno de 1%. Na época do presidente Lula, ele recebeu a crise de 2008 falando que era uma marolinha. A senhora hoje atribui boa parte dos nossos problemas à crise internacional. Houve uma mudança de discurso, né? Eu lhe pergunto se não há
uma parte dessa responsabilidade por esse quadro de degradação econômica, se não é de administração interna, e lhe pergunto o que é que deu errado em relação à sua perspectiva no discurso de posse. Beijo, eu não concordo que deu alguma coisa errada em relação ao combate à inflação. Por quê? Vamos ver. O sistema de metas de inflação é de 1999. Tem, portanto, quantos anos? 15. Nesses 15 anos, interessante notar que em 12, a inflação esteve acima do centro da meta. E em 5, esteve acima do limite superior da banda, se você considerar esse limite superior 6,5, porque ele já foi maior do que isso. Bom, o que acontece conosco? Nós estamos, naquele momento, se você considerar a inflação anualizada, eu te asseguro que ela ficará abaixo do limite superior da meta. E o que sempre se mediu no Brasil foi a inflação anualizada. Hoje não está, né, presidente? Ela está a 0,02 acima do centro da meta. E numa trajetória decrescente. Este mês, o IPC 15 deu, o PCS 15 deu 0,17. Nós sabemos que o comportamento da inflação no Brasil é assim. Sobe no primeiro semestre e desce no segundo. Sempre foi assim. Tem 15 anos que se acompanha por conta das metas de inflação e é assim. Eu acho interessantíssimo, porque no meu período, a inflação, se você comparar os primeiros anos do presidente Fernando Henrique, do presidente Lula e os meus, vocês vão ver que os meus e o do presidente Lula se calibram. O meu um pouco menor, porque o presidente Lula pegou aquela taxa de inflação extremamente alta de 12,5% na época do Fernando Henrique Cardoso. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, eu acho que usam 2 pesos e 2 medidas para julgar o meu governo. A inflação não está descontrolada, ela está no centro, ela está absolutamente no centro prevista. Ela não está, né? Não, para ficar no centro da banda, ou seja, a banda, dada a banda, aliás, nós vamos ficar ela está no teto da banda, né? Pois é, ela está no teto da banda. Nós vamos ficar nesse teto da banda. Está acima não é um limite do já da muito meta. alto, presidente? No Brasil, só 4 anos ela teve, 4 anos, não, se eu não me engano 4 anos ela teve no centro da meta. 4 ou 5 anos ela teve no centro da meta de 15. Mas, sinceramente, a senhora acha que a economia vai bem, que não há nenhum problema? Não, eu acho que nós estamos enfrentando da forma mais corajosa a mais grave crise econômica que o mundo passou desde... O presidente Lula errou a avaliação que fez, que era uma marolinha ainda? Todos nós erramos, sabe por quê? Porque a gente não tinha ideia do grau de descontrole que o sistema financeiro internacional tinha atingido. Não fomos só nós que erramos, o mundo errou, porque saiu completamente do controle o sistema financeiro internacional. Tanto é que nós todos temos tido um trabalho danado para poder sair da crise. O que eu acho que nós fizemos certo? Impedir que o tradicional efeito da crise, que era desempregar, arrochar salário e fazer com que a população pagasse o pato da crise, nós impedimos que isso acontecesse. Nós minimizamos os efeitos da crise sobre a economia brasileira. Agora, eu acho que, além disso, nós vínhamos num processo de razoável crescimento. Eu quero lembrar que, apesar da tempestade perfeita, que todo mundo anunciou que ia ocorrer, em outubro, começou em setembro, outubro do ano passado. A expressão é do deputado Delfim Neto, que é vosso consultor, né? Olha, meu querido, eu gosto muito de Delfim e continuarei consultando. Agora, divirjo integralmente, não acredito que foi só o Delfim, não. Toda a mídia encampou a tempestade perfeita, ela não ocorreu. Como é que ocorre uma tempestade perfeita, que é uma crise cambial, para os telespectadores entenderem? O que era? Era uma crise cambial. O Brasil ia sofrer uma crise cambial, com isso a economia ia entrar num processo caótico. Não aconteceu porque um país que tem 380 bilhões de dólares de reserva, que tem uma política monetária ativa como a praticada pelo Banco Central, que vendeu swaps, que teve
um processo bastante, eu diria, positivo em relação ao mercado, como é que esse país vai entrar numa crise cambial dessa proporção? Não tem fundamentos sólidos. Presidente. Nós somos, no Brasil, no mundo inteiro, dos 20 maiores países, que são os países do G20, me diz quantos fazem superávit primário. Eu respondo para você, 6. Um é o Brasil, o outro é a Arábia Saudita, o outro é a Itália, o outro é a Alemanha, que superávit primário em 2014. Nós temos robustez fiscal, nós não temos descontrole fiscal, a dívida líquida do país caiu de 60% para 34%, isso não é desequilíbrio fiscal? Pois é, presidente, o mercado financeiro tem uma torcida grande contra a senhora, né? A gente viu mensagem aos clientes, o Banco Santander disse que a vitória da senhora faria uma piora na economia. E é o que afirma ali a maioria dos grandes empresários, o mercado financeiro tem essa visão. Eles argumentam que em 3 anos e meio de governo, os juros estão mais altos do que quando a senhora assumiu, o crescimento é menor do que no governo Lula, a inflação é um pouco maior e a mensagem do Santander reflete ali uma análise que houve um fracasso real da política econômica, porque ela combinou frouxidão fiscal com tolerância alta com a inflação, e que hoje a gente tem um cenário de estagflação. Como é que a senhora avalia essa crítica, presidente? Olha, eu não sei quem é que está fazendo a crítica, eu não vou incorporar como sendo do sujeito A, B ou C, porque fica muito desagradável, eu não vi a crítica feita por ninguém. Então, eu vou responder em geral. Não, depois eu falo do Santander. O que eu acho? Eu acho o seguinte, economia é expectativa. E característica de vários segmentos é especular em processos eleitorais. Sempre que especularam, não se deram bem. Ou seja, a conjuntura política passa e aí eles sofrem penalidades. Então, eu acho muito perigoso especular em situações eleitorais. O Brasil tem uma experiência disso, que aconteceu com o presidente Lula em 2002 na eleição de 2002, e não foi bem sucedido. Agora, eu acho que é inadmissível para qualquer país, principalmente um país que é a 7ª economia do mundo, aceitar qualquer nível de interferência de qualquer integrante do sistema financeiro de forma institucional na atividade eleitoral e política. Isso é inadmissível. O Santander fez isso, a senhora acha? A pessoa que escreveu eu falo sempre de pessoas, né? A pessoa que escreveu a mensagem fez isso sim, isso é lamentável, isso é inadmissível para qualquer, eu diria o seguinte, para qualquer candidato, seja eu ou qualquer outro. A senhora conversou com alguém do banco a respeito? Ainda não. A senhora vai processar o banco? Eu vou conversar primeiro. Eu converso primeiro, sabe, Kennedy? Eu acho que em todas as atividades. Agora, eu vou ter uma atitude bastante clara em relação ao banco. Ou seja, não é aceitável. Processar é uma alternativa. Querido, eu não sei. Eu não vou antecipar o que eu farei. Agora, a senhora porque acha... eu não especulo sobre ações. Eu sou presidente da República, eu tenho de ter, né, gente? Eu tenho de ter uma atitude que seja uma atitude mais prudente, mais O presidente calma. Rui Falcão, tá presidente Rui Falcão do PT, disse que o banco tinha pedido desculpas. Esse pedido de desculpas não chegou à senhora, então? Esse pedido de desculpa foi um pedido de desculpa bastante protocolar. Agora, a senhora não acha O que é um pedido protocolar, presidente? Só para Lamento entender. o que aconteceu. Mas isso, Acho bastante protocolar. isso para a senhora ou para o partido? Eu conheço bastante bem o CEO do banco. Eu pretendo ver se é possível, se eu vou ter, inclusive, agenda, mas eu pretendo, inclusive, conversar a respeito. E esse pedido de desculpas protocolar, ele chegou ao partido ou à senhora? Não, ele chegou a mim. Mas ele foi encaminhado de várias formas. Eu não sei direito. Chegou para mim por um lado. A senhora não considera adequada a forma? Ainda não considera? Não, achei muito protocolar. E a senhora acha que o mercado está especulando contra a senhora? Não, eu acho que há no Brasil um jogo de pessimismo inadmissível, eu vou te dizer por quê. Vamos ver então a Copa. Vamos discutir a Copa aqui entre nós. Eu lembro que eu acho que foi no dia que começou a Copa. Vou falar isso porque sinto muito, mas eu vou falar. Vocês botaram assim no jornal. Sim, estava assim. A Copa tá resolvida
nos gramados. E não está resolvida de forma alguma fora dos gramados. O que eu chamo, eu acho que esse é um dado, mas houve gente que disse, não tem aeroportos, a Copa vai ser um caos, nós não temos organização, o Brasil está aquém de tudo, devemos ter vergonha do país. Vai fazer uma Copa absolutamente aquém do nosso potencial, não vai ter estádio decente, não vai ter aeroporto decente, a segurança vai ser um desastre, não tem estrutura de comunicação, vai haver um racionamento e, para não ter dúvida que ia ser o caos, também uma epidemia de dengue. Não, isso é muito grave. Isso é uma especulação contra o país. É muito grave. Eu vou dizer como é que ela se dá ao nível não, está errado. Como é que ela se dá? Detesto falar isso. É que a comparação com a economia talvez não seja das melhores, presidente, porque os números, no caso da economia, são bastante ruins. No ano passado era 2,5% o crescimento da economia. Mesmo se a gente for ver... no ano passado disseram que havia um apagão, mais do que um apagão, porque um apagão ocorre, né? Num sistema elétrico você pode ter uma falta de luz aqui, outra ali, mas não é apagão que ia ter um racionamento, ou seja, a economia não ia ter como oferecer energia elétrica para nenhum consumidor empresarial. Nenhum. Racionamento é isso. A senhora acha que é uma má vontade generalizada contra o seu governo, presidente? Está havendo o mesmo pessimismo que ocorreu com a Copa, está havendo com a economia brasileira. E você sabe que no caso da economia é mais grave, porque a economia é feita de expectativa. Se alguém bota na cabeça que a situação está descontrolada, ou seja, se vai ter, vamos supor, vai ter, gente, um racionamento. É isso que disseram do ano passado até recentemente no Brasil. Recentemente, pararam recentemente de dizer isso. Bom, quando houve o racionamento, na época do governo Fernando Henrique Cardoso, entre 2000 e 2001, quanto é que caiu o PIB? Pergunto a vocês, alguém aqui sabe? Pois eu digo. Caiu, porque eu era do setor elétrico, é por isso que eu sei. Caiu tinha gente que dizia que caiu 1,5 a 2. Tá? Se você considerar efeitos indiretos, foi bastante significativa a queda. Estava num processo, inclusive, de crescimento. Teve uma queda de 2%. É isto que estava previsto para o governo brasileiro. O governo brasileiro ia deixar a energia elétrica ser racionada. Receitar o racionamento para mim todos os meses do ano, todos, sem exceção. E a consequência é essa, é queda de 2 pontos percentuais no PIB. Tempestade perfeita é queda no PIB. Inflação absolutamente descontrolada é queda no PIB. Ora, presidente, nada disso ocorreu. Pelo contrário, sabe por que pode faltar? Nós podemos passar pelo pior período de seca, pior do que o de 2000, 2001, e não ter racionamento? Pelo seguinte, compara meus números com os números daquela época. No meu governo, no meu período, nós vamos fechar o período com os seguintes dados. Nós fizemos 21 mil megawatts de geração nova, né? Nos 8 anos do Fernando, nos meus 4, nos 8 anos, aliás, o meu foi 20. Nos 8 anos do Fernando Henrique, ele fez 21. Agora, o setor elétrico se queixa, né, presidente, que está em crise, o Tesouro já fez aportes de recurso, as distribuidoras estão endividadas. O setor elétrico reage para uma situação muito clara. O sistema elétrico brasileiro é hidrotérmico. É hidrotérmico porque eu não posso fazer reservatório em rios da Amazônia. Se eu não posso fazer reservatório, tem de fazer térmica. E você não faz térmica, gente, para enfeitar a paisagem. Você faz térmica para usar na necessidade. Porque o custo de usar térmica é muito pequeno em relação ao imenso e fantástico custo de um racionamento. Bom, então, o que o setor elétrico sabe? Que como a água é gratuita, você não cobra a água. A água é um combustível de graça. Uma hidrelétrica é muito barata, mais barata que uma térmica que usa o gás, que você paga, ou carvão que você paga, ou óleo diesel que você paga. A gente tem que rever o uso da Amazônia, presidente, fazer reservatórios mais amplos?
Eu acho que em alguns lugares é possível sim fazer reservatório. Em outros lugares na Amazônia não é, principalmente nas regiões de planície. Sabe? Presidente, eu queria ver se a senhora... A gente precisa fazer uma pausa para ver um vídeo aqui de uma manifestação colhida pelo UOL. Nós estamos vendo que a indústria brasileira está indo por uma condição de descrédito total, e a indústria brasileira passa por sérios problemas, sérias dificuldades. Então eu gostaria de saber se ela pretende manter a sua política ou se ela tem planos para motivar a indústria brasileira, que passa por sérias dificuldades. O José Maria queria complementar um pouco a pergunta. Pois é, presidente. Não há como fugir do assunto economia. A senhora disse aí que estão usando a economia de uma forma eleitoreira, né? Queria perguntar para a senhora se a senhora vai reagir quanto a isso. Agora, presidente, eu considero que uma das âncoras do governo do Partido dos Trabalhadores é o emprego, né? E o desemprego está crescendo. A senhora poderá dizer que ainda é menor do que vários países europeus, inclusive, né? Mas o desemprego pega forte na família. Gente, primeiro, não tem desemprego, né? Nós temos a menor taxa histórica de desemprego de todos os tempos. Até abril, 4,9, né, mas vamos supor que fosse 5,2. Ninguém sabe qual é a tendência, 5,2, a mais baixa. As taxas de desemprego, vocês me desculpem, as taxas de desemprego históricas desse país e as recentes, nós tivemos esse período com as menores taxas de desemprego de todos os tempos. Eu acho que ele estava se referindo às... Para um setor que nós fizemos maior empenho foi para a indústria. Eu acredito no Brasil, e acredito disso de uma forma bastante forte, que o crescimento industrial no Brasil é condição para o país se desenvolver. É condição. Nós não podemos ser um país nem só agrícola, nem só de produtor de commodities, nós temos de agregar valor. Enfim, o que eu acredito? Eu acredito que nós mantivemos as conquistas sociais do período Lula. Mantivemos todas as conquistas sociais e aprofundamos. Tiramos 22 milhões de pessoas da pobreza extrema. No caso do emprego, nós mantivemos a economia empregando. O que está havendo no Brasil? Nós verificamos isso há mais tempo e percebemos o seguinte: o Brasil, para dar um próximo salto, inclusive para se preparar para o momento de retomada, porque nós vamos ter esse momento de retomada, ele precisa de apostar num novo ciclo que vai ampliar a distribuição de renda, as conquistas sociais. Mas é um ciclo que aposta na produtividade. Por exemplo, é sabido que é muito mais fácil você ter mais renda, muito mais fácil você conseguir resolver o problema da renda. E é mais difícil o dos serviços públicos. Nós sabemos, então, que temos de investir profundamente em infraestrutura, em geral. Infraestrutura social, rodovia, ferrovia, porto e aeroporto. Fizemos um imenso esforço. Acho que seremos, sem sombra de dúvida, ao fechar esse ano, o momento que mais se investiu em infraestrutura, considerando proporcionalmente 4 anos. Nós temos dado uma imensa força na formação profissional. Você vê o Pronatec. O Pronatec vai formar esse ano 8 milhões de pessoas. 8 milhões, tanto na qualificação profissional, que é a nossa mão de obra, o nosso trabalhador, que ele precisa ter acesso a cada vez a um melhor emprego. Presidente, uma coisa que inovação, tem de apostar nessas 3 fatores, porque isso aumentará a produtividade sistêmica. Ao aumentar a produtividade sistêmica, contribui para a estabilidade econômica e para a distribuição de renda. A indústria não entende isso, presidente? A indústria reclama muito, os empresários reclamam. Então eu posso falar para você o que nós fizemos para a indústria? Olha aqui no Brasil maior. Do PSI, nós colocamos de 2011 a 2014 sobre o Brasil 200 maior, bilhões de reais. A maior parte das metas definidas no Brasil maior não foi cumprida até agora. Todas elas. 200 bilhões de reais está no PSI. Não sei se vocês lembram que teve candidatos que diziam que a gente tinha de parar de subsidiar a indústria.
Porque o PSI... Você está falando do Aécio Neves? Estou falando, 3,5%. Os juros do PSI era 3,5%, agora foi para 4,5%. Juros abaixo da inflação. Nós fizemos um programa que é muito importante para a indústria, margem de preferência. Por que os investimentos da indústria não aumentaram, mesmo assim? Então eu vou falar mais uma coisa. Não Porque tem, os empresários não. supostamente são pessoas racionais, Nós que se estivessem vendo oportunidades... que ocorra no Brasil, que ocorre na indústria em todo o mundo. Então vamos olhar, um país muito industrializado. A Alemanha não é um país muito industrializado? É um país muito industrializado, com um padrão industrial de alta qualidade, com grande agregação de valor. Há 7 meses, o índice de confiança da indústria da Alemanha cai. Há 7 meses. Presidente, a senhora tem feito... Há 7 meses. Você tem, eu quero saber como é que a indústria cresce num quadro que é o seguinte. O pessimismo não é brasileiro, então. Não, querido, você tem uma crise. Quando você tem uma crise, né, a crise cria hoje um clima. Agora, nós tínhamos todas as condições para estar com um desempenho melhor. Tanto é que nós, no ano passado, quando todo mundo dizia que o Brasil estava indo para o pior caminho possível, nós crescemos 2,5%. Mas, a senhora faz uma análise aí otimista da economia, né? Não, eu não faço uma otimista não, Kennedy, meu querido. Sabe o que eu faço, Kennedy? Uma análise bem realista. Então, deixa eu fazer uma perguntinha para a senhora. O slogan da campanha da senhora é mais mudanças, mais futuro. Em conversas reservadas, muitos ministros da senhora, integrantes aí da cúpula do PT, e isso está relatado em diversas reportagens nos últimos dias, disseram que, em avaliações internas, a senhora admite erros na política econômica e que fará correções e mudanças no eventual segundo mandato. Então, eu gostaria, o empresariado pede mudança, até o ex-presidente Lula fala que é preciso mudar no segundo mandato. Então, objetivamente, presidente, a senhora admite ter cometido algum erro na economia? Quais seriam esses erros e que mudanças fará numa segunda etapa, se for reeleita? Kennedy, eu vou insistir contigo. Mudança não você não faz mudança porque você errou. Você faz mudança porque você tem sempre de querer alterar e melhorar as coisas que você faz. Vou dar um exemplo. Eu acho o Bolsa Família um dos programas mais bem-sucedidos do governo Lula. Tenho muito orgulho de ter participado do governo e levado esse programa à frente. Pois bem, quando nós entramos, como já tínhamos uma experiência acumulada no Bolsa Família, porque se eu não tenho experiência, eu não sei como é que eu vou fazer. Nós resolvemos ampliar o Bolsa Família focando. Primeiro nós focamos em famílias que tinham filhos de até 6 anos. E aí fomos. Foi assim que nós conseguimos tirar mais 22 milhões da pobreza extrema. Isso é uma mudança. Agora, não é uma autocrítica do passado, é o que nós fomos fazendo. Exemplo, dou outro exemplo da área econômica. Concessões de rodovia. Concessões de rodovia. Também nós aprendemos. Né? O que nós aprendemos com concessão de rodovia, Kennedy? Porque a gente tem de ter humildade de aprender, com a sua experiência. Quem não aprende com a sua experiência é uma pessoa até perigosa, né? Bom, nós aprendemos. O que nós aprendemos? Primeiro, não era possível que se levasse 20 anos para construir uma rodovia. Nem tampouco que se ficasse durante muito tempo cobrando pedágio sem fazer nenhum benefício. Então, o novo modelo de rodovia, que é o que levou tempo para fazer as concessões, não é discutir a taxa interna de retorno de ninguém. É que tinha de discutir o seguinte: a partir de agora, para você cobrar o pedágio, você precisa de ter 10% realizado. Aí você pode começar a cobrar o pedágio. Aí não uma mudança no segundo houve mandato, presidente, que a senhora faria? Nesse caso específico, eu entendo a sua preocupação em não admitir erro e tal, mas a autocrítica às vezes mas salutar. Eu estou tentando explicar a minha. Nesse caso específico, não houve uma demora do governo? Porque se tivéssemos começado a fazer as concessões no início do seu governo, estaríamos talvez num processo mais adiantado do que estamos hoje, né? Essa marcha só foi engatada no finalzinho, não? Josias,
Você lembra aquela conversa, já que a gente está no ano da Copa, você lembra aquela conversa do Garrincha com o Feola? Que ele falou, temos de combinar com os russos. Os russos, no caso das concessões, são os empresários. Você não pode sair dando a medida sem abrir um processo de discussão. Bom, o que nós pedíamos? Nós pedíamos, então, que fosse 10% de obra realizada para cobrar pedágio. A segunda coisa, que era mais complicada, que toda ampliação da estrada, toda duplicação, toda melhoria, fosse feita em 5 anos. Porque senão, você ficaria um tempão esperando o resultado da estrada para a economia brasileira. A oposição disse que é privatização, presidente. Posso explicar uma coisa, assim, que eu acho que é um jogo político? É o seguinte, o que é privatização? Você tem um baita patrimônio, tá? Você pega e vende. E aí outro vai lá e administra seu patrimônio. Exemplo, por exemplo, a privatização da YPFB Argentina. Eles venderam a YPFB Argentina por 16 bilhões de dólares. Hoje ela vale a preços mais ou menos, ela deve valer mais de 100 bilhões. Privatização é se você vende patrimônio feito. O que nós fizemos é concessão. Ele tem prazo de devolver. E é por isso que muitas vezes as pessoas se equivocam. Por exemplo, no setor elétrico, sempre foi feito concessão. Então, vamos supor que o Josias tem uma concessão, tá? Quem dera, presidente. Olha, eu também acho, viu, Josias? Porque... Presidente, a gente está com o tempo um pouco apertado agora. É só falar isso. 35 anos é a concessão do Josias. Por que eu reduzi tarifa? Porque no final, está no contrato, viu, Josias? Eu assinei um contrato e escrevemos lá, tá? Está no contrato. O que queriam? Que depois dos 35 anos, por que 35 anos? Porque nos 35 anos eu pago o Josias, porque o Josias investiu. Ele tem direito a receber. Então, durante 35 anos, eu cobro tarifa do povo brasileiro e pago por Josias. Tá? Aí, o que acontece? Acabou o contrato. É óbvio que o acionista quer continuar cobrando a tarifa e não devolvendo para o consumidor que já pagou. E está no contrato que ele ia pagar nesse período. Então, é a mesma coisa. Concessão, você devolve depois. Ninguém pode achar que a concessão é da pessoa eternamente. Fim do prazo do contrato, ele me devolve a concessão. Quando eu vendo e privatizo, não. Tá ok, presidente. Eu não vou ter devolução. A gente precisa fazer agora uma pequena pausa para a senhora respirar e tomar uma água. Boa tarde, estamos aqui de volta na sabatina com a presidente Dilma Rousseff. Presidente, eu gostaria agora de mudar um pouquinho de assunto e de fazer uma pergunta de política para a senhora. As pesquisas têm mostrado que em São Paulo, em nenhum lugar, a desaprovação ao seu governo é tão alta como em São Paulo, que é o maior colégio eleitoral do país e um estado-chave nessa eleição. Metade dos eleitores, segundo as pesquisas mais recentes, dizem que jamais votariam na senhora em São Paulo. A que a senhora atribui uma rejeição tão alta? Olha, nós estamos no início de um processo eleitoral, né? Nesse início do processo eleitoral, normalmente, principalmente numa situação como a que eu estou, não há um grau de conhecimento razoável sobre tudo que o governo federal realizou em São Paulo. Por exemplo, nós criamos 1.200.000 vagas no Pronatec em São Paulo. Se você somar ProUni e FIES, dá 800.000 vagas só no meu período de governo. Minha Casa Minha Vida, nós fizemos 600.000 casas em São Paulo. Nós estamos, obviamente, sempre em parceria, no caso que eu vou dizer, nós estamos num trabalho de parceria fazendo o monotrilho, que todo mundo desconhece que o governo federal faz o monotrilho. Faz o Rodoanel, a hidrovia Paraná-Tietê. Além disso, né, nós temos dentro, em relação a São Paulo, eu, pelo menos, tenho uma relação que eu conheço São Paulo, eu sei as características de São Paulo. É um povo trabalhador, dedicado,
empreendedor, que puxa muitas vezes, né, a economia brasileira. Então, eu tenho que, quando eu tiver oportunidade, agora, com o início dos programas de televisão, eu pretendo explicar bastante para São Paulo, que tudo que nós fizemos... Não é só São Paulo, né, presidente? São Paulo a taxa é um pouco maior, mas a rejeição é grande no país inteiro, né? Isso deve à desinformação, a sua impressão? Não, eu acho que é essa fase. Você veja que, se você comparar com... Vou pegar os outros presidentes recentes, tinham taxas de rejeição bem parecidas nessa época da campanha eleitoral. Agora, eu acredito, além disso, que a gente tem mudanças e reversões muito rápidas no Brasil, porque tem um clima emocional, certas coisas. Da Copa, mais de 70% dos brasileiros eram contrários à Copa, achavam que ela seria um desastre. E logo depois, um mês e meio depois, 80% achava que não tinha sido uma boa Copa. Eu acredito na capacidade de você explicar, de você colocar as coisas às claras. Só está colocando as fichas no horário eleitoral gratuito. Você acha que repete esse jogo? No horário eleitoral gratuito, em tudo que durante uma campanha nós temos condições de expor, de debater, inclusive aqui. Aqui é uma oportunidade, né? Esse esforço que a imprensa brasileira faz para cobrir a eleição, dando oportunidade para os candidatos falarem, permite também que as pessoas façam a avaliação de quem é melhor. A senhora falou São Paulo aqui na Jovem Pan. Pois é, por isso que eu fico muito feliz de estar aqui. Os pontos que provocam esta desconfiança está aquela história de Pasadena. A senhora divulgou uma nota explicando, dizendo que assina os detalhes aqueles dois tópicos. A senhora mantém isso e admite que houve um desgaste muito grande com relação a esta compra? Olha, do ponto de vista da minha situação, eu queria lembrar que o Conselho de Administração é um colegiado. Estavam presentes no Conselho de Administração naquele momento alguns empresários e pessoas de grande experiência na área de negócios. O Dr. Gerdau, Jorge Gerdau e várias outras pessoas. O que aconteceu conosco, nós não tivemos todos os dados. Tanto o TCU quanto o Ministério Público percebem as condições e eu fui afastada desse processo. Não tem como me condenar por Pasadena. Agora, acho que Pasadena tem de ter um certo cuidado no tratar essa questão, porque ela foi objeto de um conflito judicial. O resultado de Pasadena decorre de um conflito judicial. Então, tudo que as condenações ocorrerem, as pessoas têm todo o direito de se defender e o Tribunal de Contas é uma instância apenas. Tem uma questão, presidente, nesse episódio da refinaria. Eu não acho que eu estou sendo desgastada por Pasadena, pelo contrário. Eu acho que Pasadena mostra que eu sempre tive uma conduta muito decente no exercício dos meus cargos públicos. A senhora ainda estava no Conselho de Administração da Petrobras quando a empresa teve uma noção mais clara das cláusulas que eram prejudiciais a ela nessa negociação. Porque uma coisa que é difícil de entender até hoje é por que levou tantos anos para que o diretor responsável por esse parecer falho que orientou a aquisição da refinaria ser afastado. Ele poderia ter sido afastado no momento em que o Conselho tomou conhecimento das falhas do parecer dele. Por que levou vários anos para ele ser afastado? Sabe o que acontece? O Conselho jamais aprovou a segunda fase. Não há. É só olhar as atas. O Conselho aprovou a primeira fase da compra. Nunca. Mas por que não afastou o diretor responsável naquela época? No fim da primeira fase, eles levaram para o âmbito da disputa judicial. Ninguém condena ninguém antes de um resultado judicial. O senhor sabia que o Tribunal de Contas da União tiraria o Conselho desta responsabilidade? Não tinha a menor ideia. Aliás, o relator do Tribunal de Contas em questão,
não é ligada a meu partido, nem faz parte da minha base aliada no passado. Porque, como você sabe, os ministros do TCU são indicados ou pelo Senado ou pela Câmara, ou muitas vezes também são membros integrantes, né, como técnicos do próprio TCU. E eu não tenho, não há como dizer que o ministro relator tenha qualquer relação comigo. Permita mudar um pouco de assunto, presidente. A senhora falou do horário eleitoral, me ocorreu lhe perguntar. No início do seu governo, no primeiro ano, 7 ministros deixaram a esplanada por razões, por vinculação com uma palavra que a senhora tem muito apreço por ela, que são os malfeitos, não é? Vinculados com malfeitos, eles foram afastados ou se afastaram, enfim. Teve-se a impressão, naquele instante, que a senhora estabeleceria novos padrões éticos para a administração pública. Ao longo do tempo, esta impressão foi se flexibilizando, porque os mesmos partidos se mantiveram nas mesmas pastas, alguns com problemas reiterados. E agora, na fase das coligações, houve um episódio que marcou muito nesse aspecto, que foi o episódio do Partido da República. Às vésperas da decisão deles de coligar-se a A ou a B, coligar-se a senhora ou ao candidato Aécio Neves, eles fizeram alguma coisa muito parecida com uma chantagem. Ou a presidente afasta o ministro dos Transportes, ou nós não nos coligaremos com o PT. E a senhora aqueceu, a senhora cedeu, a senhora afastou o ministro César Borges, que, pelo que consta, a senhora tinha boa avaliação. Por que a senhora cedeu a esta aparente chantagem? Ao que consta, eu tinha uma ótima avaliação do Paulo Sérgio, que é o atual ministro dos Transportes e que tinha sido tirado do Ministério dos Transportes. Aí era bom que vocês olhassem o que escreveram quando ele saiu. E entrou o César Borges. A senhora tirou, eu né? Não tenho não os tirar. dois em alta conta. Eu só aceito ministros que eu tenho em alta conta. Eu posso equivocar. Agora, neste caso específico ao qual você se refere, só vou lembrar como é que aconteceu. O PR falou que se sentia melhor sendo representado pelo César Borges. E eu considerava o César Borges um nome muito bom. Um homem que tinha experiência como governador, que não tem nada que o desabone, que tem grande capacidade técnica, engenheiro civil bastante adequado para a área de infraestrutura. Ele estava no Banco do Brasil e eu trouxe-o para substituir o Paulo Sérgio. Como o Paulo Sérgio é da minha alta confiança, eu coloquei o Paulo Sérgio na EPL. Antes eu ia colocar na agência, mas aí preferi botar na EPL, porque a EPL cuidava da questão também das concessões. Então, foi assim. Mais tarde, me voltaram a preferir o Paulo Sérgio e não o César Borges. Mas como eu continuava preferindo o César Borges na área de infraestrutura, eu coloquei numa área que ele pode dar uma grande contribuição, que é portos. O Paulo Sérgio conhece o Ministério dos Transportes como poucas pessoas. Ele esteve mudança para atender ao PR. Não fica Sim, mas o que eu não fiz foi interromper a governabilidade da área de transporte, colocar uma pessoa que não é uma pessoa inteiramente abonada, uma pessoa decente. Mas a senhora sabe que em matéria de política, a imagem, a estética, ela conta muito, né? Neste caso específico, o PR é hoje um partido ainda controlado pelo Valdemar Costa Neto, que é um mensaleiro preso, né? E esta recomendação de troca do ministro foi discutida na cadeia, e a presidente da República aquecer e ceder a isso, não tem um déficit estético aí nessa operação? Você está dizendo que foi discutida na cadeia. Comigo foi discutida claramente no Palácio do Planalto. E eu aceitei porque eu não tenho nenhum fato que desabone o Paulo Sérgio, pelo contrário, ele foi um grande, mas um grande ajudante. A senhora não se sentiu chantageada, então? Nem um pouco. Eu sentiria chantageada se eu botasse no Ministério dos Transportes uma pessoa na qual eu não confio e não conheço. Presidente. Pelo contrário, eu confio e conheço o Paulo Sérgio. É interessante porque, na época, quando eu aceitei colocar o César Borges, disseram a mesma coisa. Só que tem
que agora, com o passar do tempo, estão dizendo do Paulo Sérgio. Nenhum nem outro. Ambos. Eu tenho muito orgulho de ter os dois no meu governo. Inclusive, o César Borges, eu coloquei em Portos, porque Portos agora vai entrar na fase da concessão de arrendamentos. Concessão de arrendamentos, porque uma coisa é TUP, né, autorização para os terminais de uso privativo, que são portos privados. Presidente. Outra coisa é arrendamento, que é concessão. Então, coloquei o César Borges lá, porque tenho certeza que ele vai fazer com rapidez. E o Paulo Sérgio já estava acompanhando todo o processo dos transportes, sempre acompanhou. Presidente, eu queria ouvir da senhora qual que é a sua avaliação a respeito do impacto da corrupção nas taxas de avaliação do governo. O ministro Gilberto Carvalho disse que o PT deixou a sua imagem ser confundida com a corrupção. Inclusive, ele disse que esses baixos índices de avaliação não são só apenas da elite, mas também atingiram as classes de menor renda e de menor escolaridade. O PT fez uma campanha forte contra o ministro Joaquim Barbosa na época do julgamento do Mensalão. Nós tivemos situações muito difíceis nesse processo, Presidente, mas enfrentamos com muita força. Me permita observar esse efeito que o Kennedy está se referindo, talvez ocorra, porque a senhora está dizendo, e é fato, a Polícia Federal se aparelhou, a CGU se aparelhou, tudo isso muito bem. Mas a senhora pega um episódio como o Mensalão, por exemplo, que a Polícia Federal investigou, os procuradores indicados pelo presidente Lula e depois indicados pela senhora denunciaram, o Supremo condenou, ministros indicados pelo presidente Lula, majoritariamente, e pela senhora, e depois do resultado consumado, o partido desmereceu o resultado, questionou o resultado, o ex-presidente, o vosso antecessor, disse que 80% do resultado era político, então ele está pondo em dúvida a investigação que foi feita pela Polícia Federal dele, a denúncia que foi feita pelos procuradores que a senhora e ele indicaram, e a CGU também, o trabalho da CGU, para dar um exemplo, no Ministério do Trabalho, foram feitos vários questionamentos em relação à gestão do ministro Lupi. Nesse final de semana, a senhora encontrou o ministro Lupi e chamou de homem de bem, que é um homem de bom coração. Essas coisas não confundem o eleitorado? Posso falar uma coisa? Não passa uma imagem de tolerância até? Veja bem, a Controladoria Geral da União não investiga o Ministério, não investiga todos. Estou me referindo a esse caso por conta das observações que a senhora sugere e aponta inconformidades em vários ministérios. Não necessariamente todas as inconformidades são fruto de má gestão no sentido criminoso da palavra. Não necessariamente. Agora, algumas são, outras não. Eu quero te dizer que não há, em relação ao ministro Lupi, um quadro em que haja uma inconformidade fruto. Ele pode ter Foram tido encontradas inconformidade. irregularidades em convênios com pessoas do Querido, partido. chama inconformidade, ou seja, ele pediu afastamento, por quê? Ele pediu para se defender, e segundo, porque enquanto ele estivesse no governo, vocês sabem como é que funciona. A carga em relação a ele é muito grande. Acredito que foi por isso. Mas não é minha. Me desculpa, mas não é minha prerrogativa responder por ele. Sugiro que vocês perguntem. Mas eu não vou concordar em chamar o ex-ministro Lupi de um cara que fez malfeitos. O Ministério pode ter cometido falhas administrativas que vários ministérios, nem um, nem dois, nem três, e que são corrigidas. A Controladoria, inclusive, é para prevenir. Havia um acúmulo de cargos públicos que a Comissão de Ética considerou que era irregular de acordo com a Constituição. Sim, mas isso é extra-governo, não é interno ao Presidente, governo. eu próprio conversando com o ministro Age, e mais recentemente, quando houve problemas com o novo ministro do Trabalho, ele me disse, isso gravado em entrevista, foi veiculado, que há um problema reiterado no Ministério do Trabalho, porque a CGU aponta o problema e o Ministério renova os convênios com as ONGs que foram apontadas irregularidades nos convênios. Isso no tempo do Lupi, no tempo do novo ministro. Querido, você me desculpa, mas não foi assim, não. Nós mudamos, inclusive, nós fizemos uma regulamentação sobre convênios com ONGs. Como estava havendo problemas nesta área, nós fizemos toda uma nova tipificação administrativa
Porque as pessoas diziam, ah, mas não era assim antes. Ah, mas eu não sabia que ia ser assim. Então, o que nós fizemos? Para não ter dúvida e não abrir espaço para isso, nós refizemos esse processo todinho. Tanto, e não foi só, tinha problemas de que a CGU considerava não conformidade. O que é não conformidade? É uma prática que está ocorrendo, mas não foi ainda regulada. Então, se dá a ela, se enquadra ela, vai funcionar assim daqui para frente, e quem não funcionar assim está cometendo irregularidade grave. Só para completar a resposta... Não conformidade é um momento. Eu só quero te falar mais uma coisa que você me perguntou. Isso é só se aquela avaliação que o PT e o presidente Lula fizeram do mensalão não passa uma confusão. Posso te falar uma coisa? Eu acho que nessa história da relação com o PT, tem 2 pesos e umas 19 medidas. Por quê? Porque o mensalão foi investigado. Agora, o mensalão mineiro, não. Não, foi investigado também, só não foi julgado, né? Passaram o julgamento para a primeira instância, é isso que a senhora se refere, né? E o que vai acontecer, hein, Josias? Não, eu também não estou questionando, mas vai investigado acontecer, foi, né? Josias? O que eu quero dizer é o seguinte, no nosso caso, quando foi no nosso caso, nós tomamos todas as providências, nós não tivemos nenhum processo de interromper a justiça. Nós não pressionamos o juiz, não falamos com o procurador, não engavetamos o processo. O governo Fernando Henrique fez isso, na sua opinião, presidente? Meu querido, você está dizendo. Eu estou perguntando para a senhora, se a senhora acha que fez. Eu não vou julgar governo nenhum, porque não é meu papel. Presidente, inclusive, nós estamos quero dizer trazendo o seguinte, todas as minhas avaliações a respeito, porque já me perguntaram muito, até me antecipo, sobre penalidades, punições, eu, como presidente da República, não me manifesto a respeito de decisão do Supremo Tribunal Federal. A senhora chegou a testemunhar no processo? Nós temos 3 instâncias no país, judiciário, legislativo e executivo. A senhora testemunhou no processo a favor do ex-ministro José Dirceu. A senhora chegou a dizer, inclusive, que achava que ele era injustiçado na época como testemunha. Meu querido, eu fiz isso quando eu era ministra. Sim. Como presidenta, eu não me manifesto sobre processo julgado pelo Supremo. Presidente, nós estamos trazendo aqui para a senhora algumas inquietações, que é o debate da rua. A senhora tem ideia do grau de radicalização da campanha? Como será? Como é que está o grau de debate aí fora? E talvez, na minha opinião, seja exatamente fomentado por este tipo de sentimento, isso que nós estamos falando aqui. É uma luta de classe parecida com pobres contra ricos. Acho que não é não, sabe por quê? Porque nesse período, não acho que é uma luta de classe de pobre contra rico, não. Sabe por quê? Seria interessante se isso ocorrer. Por quê? No Brasil de 2002, cada 4 brasileiros, 2 e um pouquinho, mas 2 no mínimo, eram pobres ou miseráveis. No Brasil de 2014, de cada 3 brasileiros, aliás, de cada 4 brasileiros, 3 brasileiros estão na classe C, B ou A. Ou seja, se você for olhar, 175 milhões, 54% estava na classe D e E, era pobre. Hoje, tá, vai olhar, você vai ver que 75% dos brasileiros, de 200 milhões, estão na classe C, A e B. Então, não acho que há uma guerra de pobres contra ricos. Mas eu posso dizer para você o seguinte, quem ganhou mais nesse período? Quem ganhou mais? Todo mundo ganhou. Se você for olhar em termos de aumento da renda real. Mas é fato que os mais pobres ganharam mais. Agora, isso é muito importante, porque um país que faz isso, melhora muito, porque leva gente que antes estavam excluídos do mercado, para ter direitos que eles não tinham antes, para ter acesso a bens de consumo que não tinham antes, para ter acesso a serviço. Então, eu acho que tem gente que não gosta muito, que ao lado dele, no avião, sente uma empregada doméstica ou uma secretária. Mas isso ocorreu no Brasil. Na chamada escada da ascensão social, muita gente entrou na escada. É muito mais fácil você, com rapidez,
tá? Melhorar a renda por um trabalho, por uma Bolsa Família, por mais oportunidades, do que você melhorar toda uma estrutura de serviços que tinha vindo do passado sendo deteriorada. Presidente. Educação, saúde, tudo isso, a partir deste momento, passa a ser objeto de disputa. Mas o que nós estamos fazendo? Trabalhando para ampliar isso, para que todos tenham acesso a uma saúde, a uma educação de qualidade. Fala um pouquinho de política externa, presidente. O Brasil criticou duramente os ataques de Israel na faixa de Gaza. Israel reagiu, dizendo que o Brasil era um anão diplomático e que aplica nas relações internacionais um relativismo moral, que não teria, por exemplo, em relação ao Bashar al-Assad da Síria, nem ao Vladimir Putin da Rússia, o mesmo rigor para condenar eventuais interferências, como o Putin fez na Ucrânia e o massacre que o Bashar al-Assad faz na Síria. O Aécio Neves, candidato do PSDB, diz que a sua política externa age dessa forma por alinhamento ideológico. Então eu gostaria de perguntar para a senhora como a senhora responde a essa crítica e se a senhora concorda com a avaliação do chefe da sua assessoria especial, o Marco Aurélio Garcia, que disse em entrevista ao SBT que há um genocídio em curso na faixa de Gaza. Bom, eu queria te dizer primeiro que em relação a Israel, o Brasil tem uma posição bastante antiga, de amizade. Fomos o primeiro país do mundo a reconhecer o Estado de Israel. Além disso, nós defendemos ali na região os dois estados, né? O Estado israelense e o Estado palestino, como condição de direito dos palestinos e de segurança de Israel. Terceira questão, eu compareço todos os anos, eu acho que eu compareci em todos, exceto em um, em todas as cerimônias a respeito do Holocausto. Então, quero te dizer o seguinte, em relação a Israel e aos israelenses, eu tenho grande consideração. Até porque eu acho que uma parte de nós brasileiros somos cristãos novos. Uma parte do que nós somos da nossa herança portuguesa é de cristãos novos. Então, eu quero te dizer o seguinte, eu acho que o que está ocorrendo na faixa de Gaza é uma coisa muito perigosa. É genocídio, como disse o Não acho que é genocídio. Agora, acho que é um massacre. Porque genocídio implica em você, acho que não está sendo feito genocídio. Acho que está havendo uma ação desproporcional. De fato, tem de acabar com aquela história de matar os três jovens, tá, israelenses. Mas não é possível matar crianças e mulheres de jeito nenhum. O embaixador foi chamado para prestar esclarecimento, porque nós tínhamos dúvida a respeito de algumas coisas, e oportunamente vai voltar. Não tem aí nenhum momento de ruptura nem nada. Lamento as palavras. Lamento as palavras. As palavras, às vezes, inclusive do porta-voz, elas produzem um clima muito ruim. Acredito que, nesse caso, a gente tem de ser bastante prudente. Vai haver consequências a seu juízo ou não? Não. E foi o governo? Acho que a ONU está completamente certa. Ele falou em nome do governo? A senhora está convencida? O porta-voz? O porta-voz israelense, eu não tenho a menor ideia. Eu não posso especular sobre se ele falou em nome do governo ou não. Não me cabe isso. Agora, eu acho que a decisão da ONU de exigir um cessar-fogo imediato é altamente bem-vinda, porque é uma questão humanitária. Você não pode, é uma faixa muito pequena e as pessoas estão numa situação de muita insegurança, muito ameaçada, com muita criança morrendo e muita mulher. E a gente sabe que numa guerra, né, desse tipo, que não é nem um estado de guerra, né, Presidente, quem paga são os civis, né? Nós temos um pouquinho de tempo ainda para mais duas últimas perguntas, uma do Kennedy e uma do Josias. Vou começar rapidinho aqui. O candidato do PSDB, o Aécio Neves, presidente, disse numa sabatina que ele não pretende aceitar as regras do governo cubano a respeito da remuneração dos profissionais que atuam nos mais médicos, aquele convênio via OPAS. Ao concordar com uma remuneração menor para esses médicos cubanos, o Brasil não comete uma injustiça, não aceita uma violação trabalhista no seu território e não ajuda
uma ditadura, como diz a oposição? São argumentos da oposição. Eu queria que a senhora os comentasse, por gentileza. Olha, primeiro eu quero te falar uma coisa. Acho que em pleno século XXI, depois de tudo que passou, essa posição fundamentalista sobre Cuba é um despropósito. Eu acredito, inclusive em toda a América Latina, numa reunião da CELAC, todos os países aprovaram o fim todos os países, sem exceção, do México para baixo, todos aprovaram o fim das restrições a Cuba, do bloqueio, de tudo. É uma pequena ilha. O que acontece no caso do Mais Médicos? O caso do Mais Médicos é o caso da atenção básica. Nós tínhamos dados de que 1,8%, aliás, desculpa, 1,8 médicos haviam no Brasil por 1.000 habitantes, em termos médios. Tinha lugar que era um pouco mais e tinha lugar que era muito menos. Então, nós resolvemos fazer o Mais Médicos. O Mais Médicos, entre outras coisas, trata de levar de forma rápida médicos para essas populações. Onde elas estão? Se você for olhar no mapa, você vê que tem, primeiro, o litoral tem mais médico do que o interior. O Nordeste e o Norte tem menos médico que o resto do Brasil. As periferias das cidades, principalmente São Paulo, as grandes cidades, onde concentra muita gente, as periferias quase não tem médico, mas tem médico nos grandes centros. A pergunta é sobre Cuba, né? Mas eu tenho de explicar isso, porque senão você não entende a importância do Mais Médicos e dos médicos cubanos. A diferença na padronização, né, do salário. Aí o que acontece? Não é salário, pelo amor de Deus, isso não é salário, é bolsa. Bom, então nós fizemos o Mais Médicos. Precisava de 14.400 e poucos médicos para cobrir 50 milhões de pessoas, porque segundo a OMS, você, com um médico, cobre 3.500 pessoas, na média, ano. Então, nós fizemos primeiro o Revalida. O Revalida, o último, por exemplo, entraram nele. O que é o Revalida? É o diploma de uma pessoa que não formou no Brasil, revalidando aqui no Brasil. Entraram 1.800. Quantos formaram? 109. Quantos foram aprovados? 109 de 1.800. Bom, eu preciso de 14.000 médicos, 14.400. Então, abrimos para os brasileiros que tivessem diploma e que quisessem. Veio 1.000 e poucos. Abrimos para qualquer um que tivesse diploma fora do país, inclusive brasileiro, que quisesse participar. Aí vieram mais um tanto. 11.000 eram cubanos, porque nós fomos na OPAS e negociamos isso. Como é que é a negociação? Nós pagamos aqui uma parte do salário, R$3.000. E eles ganham auxílio alimentação, auxílio moradia e auxílio transporte. Ou seja, paga a moradia, alimentação e quando ele vai para um lugar mais distante, está morando longe, o transporte. O que acontece em Cuba? Em Cuba, eles depositam o salário que ele recebe. Então, ele ganha aqui e ganha lá. O que é que não vai dar certo? Esse programa é por um período, no qual nós temos de formar médicos aqui. Nós temos de aumentar a oferta de médicos. Então, dentro do Mais Médico, tem mais uma etapa, que é formar 11.500 médicos na graduação e dar especialidades para 12.000, tá? Eu acho que nós vamos ter de aumentar o número, porque está visível que se você não tiver uma quantidade a mais de médico, quando o médico aprova o diploma, ele não irá, em hipótese alguma, por um departamento de saúde indígena, não vai atender lá no interior do Nordeste, não vai atender na periferia de São Paulo. Aliás, é uma coisa que eu vou te falar. Sabe o que acontece, Kennedy? Olha só. Você sabe qual é o estado que tem o maior pedido de médicos no Brasil? São Paulo. São Paulo. Presidente, nosso tempo realmente está acabando. É porque lá
tem uma parte importantíssima da população. Gente, E o mais médicos, é por isso, ninguém senta com a pessoa, todas as descrições das pessoas são sobre a humanidade do atendimento. A pessoa pega no pulso, examina, olha com carinho. Então eu acho que vai ter outra coisa que os médicos cubanos trouxeram para o Brasil. Uma prática de medicina de alto grau de humanidade. Ok, uma Presidente, última uma pergunta, grande então, experiência. presidente. Presidente, eu vou fazer uma pergunta que comporta uma resposta rápida da senhora. Na sua declaração patrimonial encaminhada à Justiça Eleitoral, a senhora informou que mantém em seu poder R$152 mil em espécie. O sistema bancário brasileiro está relativamente sólido, não se espera que o seu governo faça nenhum confisco da poupança, né? O que leva o presidente da República a manter R$152 mil em dinheiro vivo em casa? Olha, uma parte disso a gente deposita ao longo do ano. Mas eu vou te Deposita? falar. Eu deposito, eu boto na poupança. Mas Tá. está em espécie. Está em espécie, depois eu boto na A poupança. senhora guarda aqui no Alvorada? Não vou te contar nem ver. Agora, eu vou te falar uma coisa. Sabe o que é isso também? 7 anos da minha vida eu vivi fugida. É as coisas que se incorpora. Por exemplo, eu tive muito tempo, Josias, que eu dormia de sapato. Ninguém vai acreditar, né? Mas eu já dormi muito tempo de sapato. Porque é muito forte a experiência que você passa em determinados momentos. Eu tenho essa prática. Mas o que Eu isso me tem a ver sinto- com guardar o porque dinheiro, eu dou presidente? dinheiro para minha filha, porque depois eu dou dinheiro para ela Presidente, viajar. mas hoje tem o TED, tem a transferência Mas bancária. eu gosto assim. Eu gosto assim, eu sou um pouco... É uma coisa para se prevenir, presidente, essa coisa de dormir com sapato, é uma época que a senhora Na tinha época, você sabe, eu da fiquei ditadura presa militar. 3 anos na ditadura militar. Eu fiquei presa no presídio Tiradentes durante 3 anos. Então, naquela época, eu vivia fugindo, eu passei vários... Presidente, mas a senhora não vai fugir agora, né, presidente? Não, querido, não vou não, mas Nós estamos eu estou de te volta à dizendo democracia há que são quantas hábitos. décadas, presidente? Quando já me perguntaram isso, aí eu fiquei pensando, por que será que eu gosto de fazer isso? Eu acho que tem uma parte que é por isso. E porque eu não sou uma pessoa... Eu sou uma pessoa nessa área... eu nunca quis... eu sou de outra geração, né? Eu nunca quis o sucesso... Para mim, o sucesso não era isso. Nós vivemos numa época... Quantos anos você tem, Josias? Eu tenho Porque o 52. resto, não, você é novo, então eu tenho 66. Então, na minha época, o valor era o seguinte: o valor fundamental era que a gente ia transformar o Brasil. Então, já vivi muito sem dinheiro, já vivi com dinheiro. Gente, Tem mas essa mania com os meus 150 pode mil pôr na reais que poupança, vocês viu, não presidente? vão mudar. Pode pôr Tá, na obrigado. poupança, a senhora vai ganhar uns 10 mil por ano. Né? Mas e aí, Tá, o que ok. é 10 mil? Tá, obrigado, presidente. Infelizmente, nosso tempo acabou. Queria agradecer Eu acho que novamente. 10 mil é muito. É muito. Eu não jogo fora nem ver, porque também eu sou mineira. O Valdo está me olhando, eu sou mineiro, ó. Muito obrigado, presidente. Queria agradecer novamente a sua participação. Está encerrada a sabatina da... Muito obrigado.